Olá, olá, olá! Vamos lá, muito prazer. Você que está acompanhando os canais do Nova Concurso, professor Irineu, vamos arrebentar hoje direito constitucional para a sua prova da PRF, tá bom? Montamos aí um grupo de algumas questões focado aí dentro do seu conteúdo. Você deve estar pensando aí, professor, minha prova foi adiada, poxa, estava preparada aí para ser no final do mês, ó, alguns dias, né? Hoje dia 18/3, sua prova seria aí daqui exatos 10 dias, mas foi adiada aí por questão da pandemia. Não fique triste, tá bom? O que você deve lembrar? Professor, foi adiado, mais tempo para você estudar, tranquilo? Aproveita aí que você vai ter um mês e pouco aí a mais, a prova ficou em meados de maio, não me recordo a data direito, mas ficou em maio aí, você tem mais tempo para estudar, arrebente aí nos seus estudos, acompanhe aí o canal do Nova Concurso aí, Instagram, Facebook, canal do YouTube, que vai se arrebentar um monte de conteúdo aí para você, tá bom? Belezinha? Então vamos lá, qual que é aí a nossa proposta? O professor tá com o celular aqui também, tá bom? Tô acompanhando aí o chat de vocês. O professor é meio atrapalhado, né, com o celular, com um monte de coisa, mas assim, eu vou olhando aqui conforme vocês forem escrevendo, tá bem? Então vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre alguns pontos do direito constitucional. Por óbvio, não vou conseguir esgotar todos os assuntos, mas separamos aí algumas das questões aí importantes para refletirmos, para discutirmos a questão relacionada ao concurso da PRF, tá bom? Carreira muito legal, carreira muito bacana, tem alguns conhecidos, alguns amigos que são policiais rodoviários federais, tá bom? Você vai ter o privilégio aí de fazer parte de um membro da segurança pública que é composto por pouquíssimos policiais. Quando você olha aí a extensão do Brasil, o número de policiais é muito pouco para conseguir exercer e acompanhar todas as suas atribuições. Mas acredito eu que você vai gostar pra caramba de ser um PRF. Vamos lá. Quando nós falamos aqui no nosso conteúdo, vamos falar aí de algumas questões. A primeira delas, vamos trabalhar aí com um ponto do seu edital que é chamado de poder constituinte, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Questões estilo CESP, curtíssima, e questões muito objetivas, focadas naquelas questões onde você sabe ou você não sabe. Vamos lá, acompanhem comigo. Nos termos da jurisprudência do STF, é admissível o fenômeno da constitucionalidade superveniente. Vamos lá, não sei se você acredita que você está acostumado a fazer prova da banca CESP, então se você estiver acostumado a fazer prova da CESP, você sabe que volta e meia a banca. Ela pergunta para você posições jurisprudenciais. Às vezes, a jurisprudência dos tribunais superiores, então ela trabalha com tanto o STJ quanto o STF de uma forma genérica, mas às vezes a questão é que nem essa, ela vai te perguntar exatamente aquilo que acontece no STF ou aquilo que acontece especificamente no STJ. Então vamos lá, para respondermos a essa primeira questão, antes de saber se ela está certa ou se ela está errada, se faz necessário você entender o que é esse fenômeno da constitucionalidade superveniente, tá bom? Então vamos lá, vamos compreender aí o que vem a ser essa constitucionalidade superveniente. Primeiro, o conceito com as suas respectivas observações. Constitucionalidade superveniente é a possibilidade de uma lei ou ato normativo inconstitucional, ao tempo de sua edição, se tornar constitucional a partir da promulgação de novo texto constitucional. O que, professor? Que coisa doida é essa? Vamos lá, vamos montar aqui o nosso conteúdo, tá bom? Então, para isso, o professor vai fazer uma linha reta na lousa, tá bom? Você vai perceber que nossa linha tá perfeita. Se você falar que ela tá torta, você morre, tá bom? Então, nesse momento, não, brincadeira. Nesse momento aqui, essa barra vermelha é a entrada em vigor de uma nova Constituição, tá bom? Não importa qual Constituição seja, mas esse momento aqui, nós estamos aí diante de uma entrada em vigor de uma nova Constituição. Agora perceba, se eu tenho uma lei anterior à edição dessa Constituição, então perceba, a lei anterior, ela está produzindo seus efeitos em algum momento que antecede a entrada em vigor da nossa Constituição. Perceba, nesse período que nós fizemos de verde, se eu tiver uma lei que for declarada inconstitucional, então perceba, se fizermos a edição de uma lei
que for declarada inconstitucional, perceba, ela foi declarada inconstitucional sobre vigência da Constituição antiga. Ela foi declarada inconstitucional sobre a vigência da Constituição anterior. Agora perceba, com o marco de início de vigência da nova Constituição, o início de vigência da nossa nova Carta Federal, esta lei que foi declarada inconstitucional sobre a vigência da lei antiga, da Constituição antiga, ela não se tornará constitucional em face da nova Constituição, tá bom? Isso é o fenômeno constitucionalidade superveniente. Ou seja, o que é isso? Vamos ler de novo, ó. É a possibilidade de uma lei ou um ato normativo infralegal, ao tempo de sua edição, se tornar constitucional a partir da promulgação de novo texto constitucional. Então, perceba, dá uma olhadinha, se uma norma ela foi declarada inconstitucional sobre vigência de uma Constituição, e esta Constituição, por algum motivo, ela vai ser substituída por outra Constituição, não há de se falar na nossa figura de constitucionalidade superveniente. Se ela é inconstitucional, ela vai continuar sendo inconstitucional, mesmo que mude aí o nosso ordenamento jurídico, tá bom? Então, essa resposta, por óbvio que ela vai estar, vamos lá, tararã, tararã, essa resposta está errada. Perceba, nos termos da jurisprudência do STF, é admissível o fenômeno da constitucionalidade superveniente. Vamos lá, é admissível? Perceba, olha a pegadinha aqui. Na verdade, o fenômeno da inconstitucionalidade superveniente é inadmissível. Então perceba, não posso, uma vez que a norma foi declarada inconstitucional, ela não vai voltar aí a produzir os seus esperados efeitos, tá bom? Belezinha? Então essa primeira resposta aqui, essa primeira questão, na verdade, ela está errada. Questão errada aí, questão bem interessante aí para a nossa prova, tá bom? Vamos lá, questão de número 2. Quando o professor toma água, você vai lendo aí, professor. Vamos lá. A mutação constitucional corresponde ao processo formal de modificação do texto constitucional. Vamos lá? A mutação constitucional corresponde ao processo de modificação do texto constitucional. Bom, professor, para saber essa questão, certamente eu preciso compreender o que é o fenômeno da mutação constitucional. Vamos lá. Esse fenômeno ele é bem interessante aí dentro do nosso ordenamento jurídico, e ele fala o seguinte: primeiro vamos trabalhar com o conceito, aí eu venho explicando para você essa questão, tá bom? Vamos lá, dá uma olhadinha. A norma passa a ter nova interpretação sem alteração de seu próprio conteúdo, modificando o entendimento acerca do tema, ou a norma antes explicitava. Dá uma olhadinha aqui, é um ou, tá bom? O professor aí acabou digitando errado. Então vamos lá. Mutação constitucional. Esse tema é muito legal. O tema da mutação constitucional, você tem que ter na sua mente essa seguinte observação. O texto constitucional, ele não vai sofrer qualquer mudança, ele não vai sofrer qualquer modificação. O texto constitucional, ele vai se manter íntegro, ele vai se manter a mesma redação. Ou seja, por mais bobo que isso seja de preciosismo por parte do professor, você não vai ter alteração de uma vírgula no texto constitucional. Na mutação constitucional, o que se modifica é a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao texto da Constituição. Então perceba, a norma constitucional é a mesma, não mudamos, mas nós vamos alterar a forma pela qual eu interpreto a Constituição Federal. Por isso nós chamamos de mutação constitucional. O texto se mantém íntegro, mas nós vamos modificar o seu respectivo conteúdo de interpretação. Professor, vem cá, você me dá um exemplo? Professor, você me dá um exemplo? Vamos lá. Professor, eu te dou, vamos lá. Em 2006, 2007, o STF apreciou uma questão muito interessante. Ele apreciou a possibilidade de ter o reconhecimento de união estável em relação a casal homoafetivo. Então vamos imaginar, dois homens ou duas mulheres desejam manter a união estável, tá bom?
Antes dessa interpretação do STF, da mutação constitucional, não era permitido. O nosso ordenamento jurídico não reconhecia a união estável entre casal homoafetivo, porque se fazia uma interpretação dos termos constitucionais falando que não era possível, falando que a família era a união entre homens e mulheres. Homens e mulheres. Entretanto, percebemos que essa não é a realidade da família brasileira. Nós percebemos que muitas famílias são compostas só por homens, só por mulheres, por homens e mulheres, ou por dois homens ou por duas mulheres. Então, o STF, ao apreciar essa questão no ano de 2006, apreciou e fez aquilo que nós chamamos de interpretação conforme a Constituição, para adequar a interpretação antiga à nova realidade social. Com isso, nós mantivemos a mesma redação. O casamento, a família, é composta pela união de homens e mulheres, mas nós modificamos o olhar, a forma pela qual interpretamos esse texto constitucional, tá bom? Então, se manteve a redação, mas o que se modifica é a interpretação dada pelo nosso STF, pelo Supremo, a esse conteúdo. Belezinha? Tranquilo até aqui? Isso é mutação constitucional. Então vamos dar uma olhadinha, vamos lá, vamos olhar aí o que novamente é a nossa questão. Vamos lá. A mutação constitucional corresponde ao processo formal de modificação do texto constitucional. Perceba, existe a mudança formal do texto constitucional. Parará, parará, automaticamente nossa resposta está errada. Nós não vamos modificar o texto da nossa Constituição. Na verdade, ele se mantém íntegro, ele se mantém a mesma forma. Nós mudamos a interpretação dos nossos órgãos do Judiciário, na verdade o STF, acerca dessa Constituição, tá bom? Vamos lá, vamos prosseguir aí. Próxima questão, uma outra questão bem interessante. A Constituição Federal autoriza a propositura de emendas constitucionais por iniciativa popular. Vamos lá. A ACF autoriza a propositura de emendas constitucionais por iniciativa popular. Então vamos lá, questão muito interessante, essa questão aqui é muito legal, tá bom? Dentro da nossa prova da CESP. Apesar que eu não me acostumo a falar SEBRASP, sabia? Professor, eu estou acostumado a chamar SEBRASP de CESP, então é estranho falar SEBRASP, mas é questão de costume. Mas vamos lá. Quando nós falamos aí na questão relacionada às nossas emendas constitucionais. O que nós temos aqui? O processo de iniciativa das emendas, ele consta no texto expresso da Constituição Federal. Na verdade, no caput do artigo 60. E você percebe que são três situações distintas que pode ter iniciativa de PEC, proposta de emenda constitucional. Vamos lá, acompanha comigo aí na lousa. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Primeira situação, de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Então, 1/3 dos parlamentares de Brasília. A segunda circunstância, por vontade do presidente da República. E terceira, de mais da metade das assembleias, aqui a assembleia não tem mais assento, tá bom? Legislativa das unidades da federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. Então perceba, mais da metade das assembleias, então mais da metade das assembleias legislativas de todos os estados que compõem, e cada uma delas eu tenho que ter maioria relativa de seus membros. Você percebe que, nesta circunstância, nós não temos iniciativa popular para tratar de assuntos relacionados à PEC, proposta de emenda constitucional? Então, nesse caso, nossa questão, vamos lá, ela está certa ou ela está errada? Vamos lá, a questão ela só pode estar errada. A Constituição Federal autoriza a proposta de emendas constitucionais por iniciativa popular? Não permite aí a iniciativa popular, uma vez que não está previsto no texto expresso do artigo 60, tá bom? Ponto importante aqui para você, toma cuidado aí com a questão que envolve as emendas constitucionais, em especial as emendas constitucionais que falam dos direitos e garantias fundamentais. Toma cuidado.
A nossa PEC, ela não pode tentar abolir, suprimir, retirar do nosso ordenamento jurídico os direitos e garantias fundamentais, porque direitos e garantias fundamentais, elas recebem aquele nome de cláusula pétrea, cláusula de pedra. Entretanto, não existe nenhuma vedação legal, nem mesmo jurisprudencial, e a doutrina vai no mesmo sentido, para que tenha uma PEC que vise ampliar, aumentar a proteção dos direitos e garantias fundamentais. Então imagine assim, a associação, a analogia é muito simples, mas serve para você entender. Imagine que nós temos aí um guarda-chuva, tá bom? Um guarda-chuva que está semi-aberto. Você está com o guarda-chuva lá, semi-aberto. Hoje, quando o professor estava vindo para São Paulo, peguei uma leve garoa. Afinal, São Paulo é a terra da garoa. Leve abertura aí. Quando você simplesmente fecha esse leque, você vai diminuir esse leque, olha o que vai fazer com os direitos e garantias fundamentais. Ele vai diminuir. Não pode fechar o guarda-chuva, você tem que simplesmente manter ou abrir. Agora perceba, se você abre o guarda-chuva, você automaticamente aumenta o leque de proteção. Então toma cuidado com isso. Eu posso ter PEC, eu posso ter proposta de emenda à Constituição que tenha por pretensão aumentar, preservar, trazer um benefício maior aos nossos direitos e garantias individuais, tá bom? Então, não tem vedação para a PEC que vise ampliar, aumentar, criar novos direitos e garantias fundamentais, beleza? Guarda essa dica aí, é importante para você que está fazendo prova da CESP. Vamos lá, próxima questão aqui, questão de número 4. Uma vez aprovada, proposta de emenda constitucional pelo Congresso Nacional, em exercício do seu poder constituinte derivado, reformador, não haverá sanção ou veto pelo presidente da República. Essa questão aqui é muito legal, volta e meia CESP já cobrou esse mesmo texto, tá bom? Com algumas leves alterações dentro das nossas provas. Então vamos lá. Quando nós falamos da PEC, uma vez que a PEC ela foi aprovada pelo Congresso Nacional, vai ter ou não sanção do presidente da República. Então vamos lá. Quando nós falamos do assunto, leis ordinárias, leis complementares, a lei, para que inicie aí a sua sanção, para que inicie a produção de seus efeitos, ela tem que ser sancionada e publicada pelo presidente da República, na função de chefe do Executivo. Agora, quando nós falamos de PEC, perceba, a proposta de emenda constitucional é poder constituinte derivado reformador. Então, neste caso, perceba, o nosso poder constituinte, ele não vai ter a participação do presidente da República. Então, a PEC, depois que for aprovada pelo Congresso, ela é sancionada sem a participação do presidente da República. Esse é o texto do artigo 60, parágrafo 3º. Repare. A emenda à Constituição será promulgada. Perceba, a nossa Constituição, ela decorre de um acordo de vontades, ela não é outorgada, ela é promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e Senado Federal, com os respectivos números de ordem. Então perceba, as nossas PECs, as nossas emendas constitucionais, elas vão ser promulgadas pelas mesas da Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Automaticamente, vamos voltar na pergunta, o presidente participa ou não participa do processo de sanção da nossa emenda constitucional? E aí, vamos lá, o presidente não participa, a questão está certa, perceba. Uma vez aprovada a proposta de emenda constitucional pelo Congresso, em exercício do poder constituinte derivado reformador, não haverá sanção ou veto presidencial. Por quê? Porque não precisa. Esta atribuição do Congresso, na verdade da mesa da Câmara e da mesa do Senado, deriva do próprio poder constituinte derivado reformador, que permite que o próprio Congresso faça a promulgação do texto da emenda constitucional. Beleza? Tranquilão? Fique claro isso para vocês? Então vamos lá, vamos prosseguir aí nos nossos estudos. Vamos lá, próxima questão aqui, bem interessantes as perguntas de poder constituinte dentro da prova da CESP. Vamos lá. Constituição superveniente torna inconstitucionais leis anteriores com ela conflitante?
E aí? Constituição superveniente, ou seja, Constituição futura, Constituição do porvir, torna inconstitucional leis anteriores com ela conflitantes. E aí? Vamos lá. Dá uma olhadinha, vamos montar uma reta. Você sabe aí que a reta elaborada pelo professor é uma reta perfeita, não é isso? Você sabe disso, que é uma reta linda, maravilhosa. Vamos imaginar que aqui, ó, nesse meio, é a entrada em vigor de uma nova Constituição. Vamos imaginar aí que seja a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, a chamada Constituição Cidadã. Perceba, a Constituição foi promulgada no dia 5/10/1988. Alguns, acredito eu, devam ter nascido aí nesse ano. O professor é de 85, eu sou um pouquinho antes. Então, vamos lá. Perceba, você há de convir comigo que antes da promulgação da nossa Constituição, nós tínhamos diversas leis que produziam os seus efeitos, tá bom? E depois da promulgação da nossa Constituição, nós passamos a ter outras tantas leis que vão produzir o seu respectivo efeito, tá bom? Vamos lá, vamos falar da cor, fica mais fácil para você entender. Perceba, a análise de constitucionalidade ou análise de inconstitucionalidade, ela é feita com a norma que foi publicada após o início da vigência da Constituição Federal. Então vamos lá, todas as leis infraconstitucionais que foram publicadas a partir do dia 5/10/88, elas vão sofrer o fenômeno de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, tá bom? Isso é muito simples, constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Se tiver conforme o texto constitucional, é constitucional. Se tiver em desconformidade do texto constitucional, ela será inconstitucional por sua vez. Agora perceba, as normas que antecedem o texto da Constituição, elas não estão sujeitas ao fenômeno constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Então vamos lá, vermelho. As normas que antecedem o texto constitucional, elas podem ser recepcionadas ou não recepcionadas. Ela pode sofrer ou não o fenômeno da recepção. Então perceba, vamos de novo, as normas que antecedem o texto constitucional, elas não sofrem o fenômeno da constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Elas sofrem o efeito da recepção ou da não recepção. Vamos lá, a Constituição superveniente torna inconstitucional lei anterior, vamos lá, peraí, deixa eu trocar aqui a cor, torna-se inconstitucional lei anterior, olha para isso. Lei anterior é declarada inconstitucional ou lei anterior é declarada não recepcionada? Beleza? Vamos ver isso aí, vamos ver nossa resposta. Vamos lá. Isso aqui foi o que eu te expliquei para você. Vou lá, nossa resposta só pode estar errada, beleza? Tranquilão? Por que ela está errada? Porque norma anterior que está produzindo efeito, ela não está sujeita ao controle de constitucionalidade, mas sim ao fenômeno chamado recepção ou não recepção, tá bom? Belezinha? Então, curtindo a aula do professor, deixa o like aí, compartilha, siga aí o canal do Nova Concursos, tá bom? Quiser aproveitar, o Nova tá nessa semana aqui, a semana do consumidor, tá com promoções aí incríveis. O pessoal tá mandando aí para nós 70% de desconto aí no material do Nova Concursos para concurso da PF, para o concurso da PRF. Você já percebeu que naquilo que tange o direito constitucional, o conteúdo é praticamente o mesmo? Então, se você estuda para um, você está estudando de quebra para o outro, tá bom? Não perca isso aí, arrebente nos seus estudos. Aproveite que você vai ter mais alguns dias aí para aproveitar esse período. Vamos lá, vamos prosseguindo aí na nossa próxima figura. Vamos lá, próxima questão aqui, ó. Norma anterior não será recepcionada se sua forma não for mais admitida pela Constituição superveniente, ainda que seu conteúdo seja compatível com esta. Puta, meu, essa questão aqui, ela arrebenta. Essa questão aqui, ela arrebenta pra caramba, tá bom? Ela cobrada pra caramba nas provas da Banca CESP, tá bom? Vamos lá, vamos entender isso aqui. E o professor, para variar, tomando água.
Vamos lá, vamos entender isso aqui, ó. Vamos lá. Quando eu estou falando de norma anterior, então norma anterior são aquelas leis infraconstitucionais, tá bom? Que estavam produzindo efeitos antes da entrada em vigor da Constituição Federal, tá bom? Então perceba, elas estavam produzindo efeitos antes da Constituição Federal. Aí quando surgiu a nova Constituição Federal, surgiu a nova Constituição, eu preciso verificar se a lei anterior é compatível ou não é compatível. E aqui nós fechamos a questão anterior com essa questão, a questão 5 a questão 6. Se for compatível, a Constituição fala para a lei anterior, vamos, você foi recepcionada. Agora, se houver incompatibilidade, a Constituição ela simplesmente vai barrar e vai falar que não foi recepcionada, tá bom? Agora vamos lá. Vamos aqui, vamos lá. Perceba, quando eu olho para normas anteriores à entrada em vigor do texto constitucional, eu vou levar em consideração tão somente o seu conteúdo. Eu vou levar em consideração o conteúdo daquela norma. Eu não vou levar em consideração outras formas. Então perceba, o que a nossa jurisprudência fala? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quando nós estamos diante de uma Constituição que está produzindo efeito, a lei que foi aprovada, ela tem que ser aprovada conforme a Constituição vigente à época. Mesmo que as constituições futuras alterem o formato pela qual nós vamos trabalhar com essa norma. Vou te dar um exemplo para você não esquecer isso aqui. Código Penal. Você estuda Código Penal. Eu acredito que a maioria de vocês que estão nos assistindo aqui tem uma paixão quase que insana pelo direito penal. Afinal, vocês são membros da segurança pública. Não tem jeito. Não gostar de penal e querer ser polícia. Não tem jeito. É uma condição quase que necessária para ser polícia, amar direito penal. Agora vamos lá. O Código Penal, ele é um decreto-lei. Decreto-lei 2848 de 1940, ou 40 ou 41. Perceba, esse decreto-lei é uma norma que foi publicada na vigência da Constituição de 37 e essa figura legislativa, decreto-lei, hoje não existe mais. Não existe mais. Entretanto, se você que está assistindo nossa aula aí, entra aí na internet, joga lá Código Penal, Planalto, vai abaixar para você aí a lei, o Código Penal na íntegra. Você vai perceber lá em cima, Decreto-Lei 2848. Perceba, decreto-lei não existe mais. Entretanto, o nosso Código Penal, ele está produzindo efeitos até hoje. Por quê? Porque o Código Penal, ele sofreu o fenômeno da recepção. Ele foi uma norma que foi recepcionada pela Carta Federal. Então, perceba, o que importa não é a formalidade pela qual a norma era tratada, mas sim o que importa é o seu conteúdo, tá bom? E o mesmo raciocínio aqui vale para aquelas situações onde nós estamos falando do Código Tributário Nacional. Vamos lá. O Código Tributário Nacional, da década de 70, quando ele foi produzido, quando ele entrou em vigor dentro do nosso ordenamento jurídico, ele entrou em vigor como lei ordinária, tá bom? Lei ordinária. Mas a nossa Constituição atual, ela exige que assuntos relacionados à matéria de direito tributário seja apreciado por lei complementar. Então perceba, o nosso Código Tributário Nacional é a mesma norma desde a década de 70. Agora perceba, quando nós olhamos para hoje, teria que ser lei complementar. Então o que os nossos tribunais superiores, aqui diga-se passagem, o STF fez? Quando eles simplesmente receberam aí essa matéria, quando eles simplesmente aceitaram dar efeitos aí a essa norma anterior, eles receberam esse conteúdo como se norma atual fosse. Então ela era tratada por decreto-lei, o Código Penal foi recepcionado como lei ordinária. O Código Tributário Nacional era lei ordinária, foi recepcionado como lei complementar. Não tem nenhum problema isso, tá bom? Belezinha? Então vamos voltar aí na nossa assertiva. Vamos lá. Norma anterior não será recepcionada se sua forma não for mais admitida pela Constituição superveniente, ainda que seu conteúdo seja compatível com esta. Na verdade, ela será recepcionada porque o que importa
não é a sua forma, mas o que importa é o seu conteúdo. A forma não nos importa. O que vamos nos importar é simplesmente com o conteúdo desta norma, tá bom? Belezinha? Fica clara essa questão para vocês, fica bem tranquilo. Vamos avançar, vamos avançar. Vamos lá, questão de número 7, vamos lá. O direito fundamental à vida é hierarquicamente superior aos demais direitos fundamentais? Nossa, essa questão aí volta e meia também a banca CESP cobra de vocês. Então vamos lá. Quando nós falamos dos direitos fundamentais, e esse raciocínio aqui ele também é aplicado nos direitos humanos e também nos direitos internacionais, tá bom? Dá uma olhadinha. Quando nós falamos dos direitos fundamentais, e não importa qual seja o direito fundamental que nós estamos falando, todos eles estão no mesmo grau hierárquico. Então perceba, o direito à vida, o direito à dignidade, o direito à residência, direito à propriedade, todos eles possuem o mesmo status, o mesmo pé de igualdade, todos eles estão no mesmo pé de igualdade. Então eu não posso falar, e presta atenção, eu não posso falar em momento algum que um direito fundamental é mais importante do que o outro, porque todos eles estão no mesmo pé de igualdade. Então, diante disso, o que você precisa lembrar aí, que essa questão está errada, porque o direito à vida, ele não é hierarquicamente superior aos demais direitos fundamentais. Na verdade, o nosso direito à vida, ele está no mesmo pé de igualdade de todos os demais direitos fundamentais, tá bom? Aproveitando que nós estamos falando aqui dessa questão, eu queria lhe chamar a atenção para uma figura que se chama conflito de direitos fundamentais. Aqui nós temos um filósofo, chama-se Robert Alexy, que trouxe para nós aí a teoria dos direitos fundamentais. O Alexy que explica que é possível os nossos direitos fundamentais, eles conflitarem, eles entrarem em conflito. Então perceba, pode acontecer que eu tenha um direito entrando em conflito com outro direito fundamental. Mas perceba, eles são direitos de mesma magnitude. Eu não posso falar que um direito revoga o outro. O direito à vida revoga o direito à dignidade, ou o direito à propriedade revoga a função social da propriedade. Na verdade, isso não existe. O conflito entre os direitos fundamentais, e pelo fato deles não serem absolutos, isso é importante você marcar, a CESP também explora isso, os direitos fundamentais não são absolutos, esse conflito resultante entre um direito fundamental e outro, esse conflito existente entre os dois, vai fazer com que você tenha que solucionar essa questão. Agora perceba, a ponderação é uma das formas que nós buscamos para solucionar esse conflito entre os nossos direitos fundamentais. Perceba, pela ponderação, nós vamos analisar casuisticamente, colocamos aqui os dois direitos, um direito e o outro direito que está conflitando, e vamos analisar, de acordo com o caso concreto, qual dos dois passa a ter uma posição de superioridade. Qual dos dois passa a ter uma importância maior no caso concreto. Perceba, você não pode falar, vamos imaginar um exemplo entre vida, conflito entre vida e dignidade. Exemplo, a mulher que foi vítima de estupro e por conta desse estupro resultou em uma gestação indesejada. De um lado, ela tem direito à dignidade da pessoa humana, de outro lado, o feto, a criança, o seu carinha de joelho, tem direito à vida. Vamos lá, eu não posso falar que a dignidade é mais importante que a vida. Eu não posso falar que a vida é mais importante que a dignidade. O que o STF nos ensina é que, de acordo com o caso concreto, naquele caso específico, ou seja, é uma circunstância única para aquele caso, eu tenho que analisar qual dos dois direitos fundamentais terá uma preponderância, terá uma importância maior do que os outros. Então, ora, preserva-se o direito à vida. Aquela mulher deseja manter a gestação. Ora, preserva-se o direito à dignidade da pessoa humana, pois aquela mulher decide, por exemplo, abortar. E a decisão nesses casos tão delicados, ela fica sempre a cargo da mulher nesse caso, tá bom? Vamos lá, vamos avançar aí, vamos prosseguir no nosso estudo. Vamos lá. Outra questão aqui, questão de número 8.
Embora se reconheça que o Brasil é um Estado democrático de direito, tal afirmação é uma construção doutrinária, que não tem previsão constitucional expressa. Putz, se cair isso aqui na sua prova, você para, levanta os braços, agradece para Deus que Deus existe. A sua prova te deu um presente. Te deu um presente. Vamos lá. Como não está expresso? Olha o absurdo. Dá uma olhadinha, deixei de ver de azul aí na sua tela. A República Federativa do Brasil, formado pela união indissolúvel dos estados, municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento. Então perceba, vou voltar na pergunta. Dá uma olhadinha. Embora se reconheça que o Brasil é um Estado democrático de direito, tal afirmação é uma construção doutrinária, que não tem previsão constitucional expressa. Como não? Olha aqui, está expresso. Azul, Estado democrático de direitos. Então, nesse caso, nós temos sim uma previsão expressa, tá bom? Então, vamos lá. O artigo 1º é um artigo importante quando falamos em prova, tá bom, da CESP. Ele traz para nós os fundamentos do Estado democrático de direitos. Na verdade, ele traz os fundamentos da República, tá bom? Os fundamentos da República Federativa do Brasil. Perceba, você precisa lembrar quais são esses fundamentos. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e livre iniciativa e pluralismo político. Professor, como é que eu vou lembrar disso tudo? Socidivaplu, beleza? É bobo, eu sei, mas serve para você decorar isso na sua prova. Socidivaplu, tá bom? São as iniciais aí dentro do nossos incisos. Socidivaplu. Você lembra disso aqui, você vai lembrar que Socidivaplu são os fundamentos da República, beleza? Tranquilão? Vamos prosseguir aí nos nossos estudos. Nesse caso, por óbvio, nossa afirmativa ela está errada, porque existe previsão expressa. Quem disse que a CESP não traz questão fácil para você, tá vendo? Vamos avançar, vamos avançar. Vamos lá. Os objetivos fundamentais são limitados pelo sistema de freios e contrapesos e traduzem fins a serem perseguidos pelo Estado brasileiro, como, por exemplo, garantir o desenvolvimento nacional. Caraca, professor, essa questão aqui quando caiu foi difícil, tá bom? Os objetivos fundamentais são limitados pelo sistema de freios e contrapesos e traduzem fins a serem perseguidos pelo Estado brasileiro. Caraca, aí você já fica doido, fala, caramba, professor, travou tudo aqui. Relaxa, para e pensa. Quando nós falamos os objetivos fundamentais da República, o que nós estamos falando aqui? Ó? Os objetivos fundamentais, eles estão previstos no artigo 3º da nossa Constituição Federal. Nós vamos olhar daqui a pouquinho quais são os objetivos. Mas quando nós falamos nos sistemas de freios e contrapesos, e puta, é engraçado, algumas pessoas falam sistema de freios e contrafreios, tá bom? Não é contrafreios, é contrapesos, tá bom? O sistema de freios e contrapesos, ele traz para nós a sua essência no artigo 2º da Constituição Federal. Então vamos entender essa figura aqui de uma forma um tanto interessante. Vamos lá. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Quando nós falamos do sistema de freios e contrapesos, o que nós estamos dizendo aqui? Nós estamos falando que nós estamos diante de uma circunstância onde eu crio os nossos 3 poderes, baseado aí nas ideias do Montesquieu, tá bom? Onde eu tenho cada um poder exercendo suas funções preponderantes e não preponderantes, e no exercício dessa função eu vou criar poderes entregues a um e vou criar mecanismos de fiscalização e controles a outro. Por isso o sistema de freios e contrapesos. Exemplo sempre simples, mas bem fácil de entender. O Executivo é o responsável pela arrecadação e responsável pela distribuição do dinheiro entre os entes federados, tá bom? Entre os entes federados e entre os poderes. Agora perceba, naquilo que compete aos tributos da União, tá bom? Agora perceba, eu crio o Tribunal de Contas da União, o TCU, que vai fiscalizar as contas do Executivo Federal naquilo que ele faz no que tange o dinheiro público. Então eu crio
dou poder, sistema de freios, e contrapesos. Eu dou poder, tiro poder, dou poder, tiro poder, dou poder, crio um mecanismo de fiscalização, tá bom? Esse sistema que foi pautado aí a construção da nossa figura dos poderes da União. Agora perceba, sistema de freios e contrapesos, ele visa garantir a independência e visa garantir que um dos poderes não vai abusar dos poderes constitucionais ou das atribuições constitucionais que lhe foram dadas, tá bom? Por isso temos aí essa grande estrutura jurídica, tá bom? Vamos avançar, vamos avançar. Agora perceba, os objetivos que nós estamos vendo aqui, os objetivos constitucionais, os objetivos da República, eles estão dentro do artigo 3º. Quais são os objetivos? Constituição de uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E por último, aí nós temos promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, tá bom? Então vamos lá, como é que você vai lembrar isso aqui para a prova? Os objetivos da República com garra erra pouco, tá bom? Com garra erra pouco. Professor, não está escrito isso, não tem problema, você vai lembrar, você vai acertar. Com garra erra pouco. Com garra erra pouco, tá bom? Nesse caso, com garra erra pouco, você terá aí os nossos objetivos da República, tá bom? Belezinha? Vamos lá, vamos prosseguir aí automaticamente. Nossa questão está errada, pois a nossa CESP trouxe duas circunstâncias completamente diferentes. Os objetivos fundamentais são limitados pelo sistema de freios e contrapesos? Não, não são limitados pelo sistema de freios e contrapesos. São os poderes da República da União que são limitados, tá bom? E traduzem fins a serem perseguidos pelo Estado brasileiro? A segunda parte, sim, são os fins que o Brasil pretende chegar. Como, por exemplo, garantir o desenvolvimento nacional com garra. Erra pouco, você lembra que o garra é o garantir o desenvolvimento nacional, tá bom? Belezinha? Vamos avançar aí, vamos avançar. Outras questões aí importantes. Vamos lá. Quando nós falamos aqui dos nossos remédios constitucionais, tá bom? Vamos lá, acompanha aí, vai aparecer na sua tela o nosso amigo Cauê, vai colocar para você o Cauê, o nosso cameraman, sempre auxiliando aqui nas nossas lives. Vamos lá. As ações de habeas corpus e habeas datas são gratuitas e consideradas necessárias ao exercício da cidadania, asseguradas como cláusula pétrea na Constituição, de modo que é dever do Estado a garantia desses direitos, sendo-lhe vedado suprimi-los. Olha, que legal! Habeas corpus e habeas datas, dois remédios constitucionais. Vamos lá, eu montei aqui para você uma tabelinha que ficou muito legal. Isso aqui te ajuda muito a resolver essas questões aqui, ó. Dá uma olhadinha. Habeas corpus e habeas datas. Se começa com H, é gratuito, tá bom? Habeas corpus e habeas datas, começa com H, é gratuito. Vamos lá. Habeas corpus garante a liberdade de locomoção, habeas datas garante acesso às informações pessoais. Depois, mandato de segurança e mandado de injunção. Começou com M, não é gratuito. Começou com M, tu tem que pagar, tá bom? Então, se começou com M, vai pagar. Então, tanto o MS quanto o mandado de injunção tem que pagar. Mandado de segurança, para garantir direito líquido e certo, e mandado de injunção, quando o legislador não edita uma norma que vai assegurar o exercício de alguns direitos fundamentais, tá bom? E por último, habeas ação popular. A ação popular é gratuito, desde que você não esteja de má fé. É gratuito, desde que você não esteja de má fé, tá bom? Essa questão aí é bem legal aí para nós. Vamos lá, vamos ver aqui, ó, dois momentos no texto constitucional. Artigo 5º, 77, são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas datas e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania, tá bom?
Depois disso, nós temos aqui o artigo 60, parágrafo 4º, que o artigo 60 fala das emendas constitucionais. Não será objeto de deliberação, de proposta de emenda à Constituição, a PEC, né, que tende a abolir direitos e garantias fundamentais. Então, eu não posso, por exemplo, acabar com o habeas corpus e também não posso acabar com o habeas datas dentro do nosso ordenamento jurídico, em que pese ser vontade aí de alguns parlamentares acabar com esses remédios, tá bom? Vamos voltar aqui na nossa questão. A questão está certa, vamos ler com calma. As ações de habeas corpus e habeas datas, começou com H, são gratuitas e consideradas necessárias ao exercício da cidadania. São garantias fundamentais, tá bom? Asseguradas como cláusula pétrea na Constituição. São cláusulas pétreas, fazem parte dos direitos e garantias fundamentais. De modo que é dever do Estado a garantia desses direitos, sendo vedado suprimi-lo. Então, na vigência da atual Constituição Federal, o nosso legislador constituinte, ele não pode alterar essa previsão de modo a suprimir o conteúdo das nossas dessas cláusulas pétreas, tá bom? Então essa questão, ela está certa, questão bonitinha, beleza? Curtindo a live, deixa uma like aí no canal do Nova, tá bom? Quiser compartilhar o nosso vídeo aí, fique à vontade, tá bom? Tô vendo aqui, os senhores estão acompanhando aí a aula do professor, siga aí o canal do Nova, tem bastante conteúdo, prova foi adiada, mas os estudos continuam, tá bom? Vamos lá, vamos prosseguir. Vamos avançar. Próxima questão. Essa questão aqui é bem legal também, fala das ações afirmativas. Ações afirmativas, como a reserva de vagas para negros em concurso público, são uma forma de garantia dos direitos fundamentais e visam minimizar ou eliminar uma situação histórica de desigualdade ou discriminação. As ações afirmativas são políticas públicas feitas pela administração pública, em parceria ou não com a iniciativa privada, que vão assegurar aí a preservação de determinados direitos. O exemplo mais clássico são as chamadas cotas raciais, tá bom? Ou seja, a reserva de vaga para negros em concurso público. E o objetivo dessas cotas, pela redação da nossa questão, é eliminar ou minimizar, não era o azul, era o verde, era eliminar ou minimizar uma situação histórica de desigualdade ou uma situação de discriminação. Vamos lá. Quando nós falamos das ações afirmativas, essa dica aqui é boba, mas ela serve para você lembrar, tá bom? Ações afirmativas, elas visam atingir aquilo que nós chamamos de isonomia material. Repare, é bobo, mas serve para te ajudar, ó. Afirmativas, MT. Putz, olha, o negócio ficou... Olha, que legal, deixa eu trocar a cor aqui, deixa eu pôr o verde. Vamos ver que cor vai ficar. Nossa, mudou de cor também, não vai dar. Então vamos deixar assim, ó. Ações afirmativas, MT, vai assegurar a igualdade material, tá bom? Então o que a CESP já cobrou isso e cobrou isso várias vezes? A CESP fala para você que a ação afirmativa vai atingir a isonomia formal, não é formal, a isonomia material, tá bom? Agora vamos lá, já que estamos falando de cotas raciais, queria fazer uma pequena reflexão com você. Vamos lá. Essas ações afirmativas, como por exemplo as cotas raciais, é um dos principais exemplos, tá bom? Elas gozam de inconstitucionalidade progressiva. Vamos lá, elas gozam de inconstitucionalidade progressiva. Caraca, professor, que isso é um palavrão, é quase que um palavrão. Vamos lá. O que significa dizer isso? Perceba, quando se cria as cotas raciais, eu vou usar o exemplo da cota, que é o exemplo da nossa questão, tá bom? Quando nós criamos as cotas raciais, você percebe que nós temos uma desigualdade material entre negros e brancos, tá bom? Por diversos fatores históricos, sociais,
materiais, e para nós aqui para concurso não nos importa nesse momento. É certo que os brancos eles passam a ter uma ascensão maior que os negros. Então, existe uma desigualdade material. O que vai acontecer? Quando eu trago políticas públicas de ação afirmativa, por exemplo, as cotas, o que vai acontecer com essa desigualdade? Você percebe que com o passar dos anos, essa desigualdade vai diminuir, até que vai chegar um dia onde nós vamos ter aqui uma circunstância onde não vai ter mais diferença entre negros e brancos. Agora perceba, quando chegar nesse momento onde são iguais de fato, ou seja, atingimos uma isonomia material, as cotas vão desaparecer, tá bom? Por isso, inconstitucionalidade progressiva. Conforme passa o tempo e essa distinção for diminuindo, menor será a constitucionalidade dessa lei, até o momento que ela desaparece. O STF faz uma reflexão assim, ó. Isso é tão importante que, se essa norma não desaparecer do ordenamento jurídico, perceba, brancos e negros estão aqui embaixo, atingir uma igualdade. Se essas normas e ação afirmativa continuar, o que vai acontecer? Vai ter uma inversão, vai ter uma ascensão dos negros e uma queda da ascensão dos brancos. Então o objetivo não é você desigualar para você mudar, inverter, deixar o que é o negro que é desigual hoje superior e o branco. Não, na verdade o objetivo é atingir uma igualdade. Quando atingiu, cota racial desapareceu, tá bom? Essa questão é muito legal, essa questão aí ela traz aí para você uns pontos bem interessantes para a reflexão. Vamos lá, vamos avançar aí. Então, nossa resposta nessa questão ela é certa. Ações afirmativas, como a reserva de vagas para negros em concursos públicos, são uma forma de garantia dos direitos fundamentais e visam minimizar ou eliminar uma situação histórica de desigualdade ou discriminação. Essa assertiva está certa, tá bom? Essa assertiva está correta. Vamos lá, outra questão aqui também que é interessante. Vamos lá. Vamos prosseguir aqui. A honra e a imagem das pessoas são invioláveis, sendo assegurado o direito de reparação por dano material ou moral em caso de violação. Então, olha que bonito. Eu, pessoalmente, eu gosto muito dessa redação da Constituição. A honra e a imagem das pessoas são invioláveis. Olha, não pode violar. Sendo assegurado o direito à reparação por danos materiais ou morais em decorrência de sua violação. Bacana. Quando nós falamos desse preceito, nós temos que lembrar de dois momentos aqui. Um, nos termos do artigo 5º, e outro, uma súmula do STJ. Vamos lá. Essa redação o professor gosta muito. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização por danos materiais e morais decorrentes de sua violação. Bonito. Eu, pessoalmente, gosto muito da redação. Então, eles são invioláveis. Ninguém pode simplesmente desrespeitar esse direito. Sendo que, na hipótese de alguém desrespeitar, vai ter ensejo a uma indenização por dano material ou por dano moral, tá bom? Decorrente de sua violação. Entretanto, pela redação da Constituição, dá a impressão que se a pessoa tiver direito à indenização por dano material, ele não terá direito à indenização por dano moral. E, na verdade, isso é uma grande mentira. Olha a súmula do STJ interpretando aí esse nosso conteúdo. Vamos lá. São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato. Então, perceba, dano material e dano moral podem originar indenizações cumulativas em decorrência do mesmo fato, tá bom? Em decorrência do mesmo fato. Tranquilão? Tudo certo isso aqui? Vamos prosseguir aí nos nossos estudos. Então, automaticamente, a redação da nossa questão de número 12, ela está certa. Vamos lá. A honra e a imagem das pessoas são invioláveis, sendo assegurado o direito à reparação por dano material ou moral em caso de sua violação, tá bom? Belezinha? A nossa CESP aqui, ela utilizou o texto da Constituição Federal. Mas se ela te perguntasse, posso ter dano material e moral acumulados? Pode, sem nenhum problema, tá bom? Vamos lá. Essa questão aqui é top pra caramba. Nossa, quando eu vi essa questão aqui eu pirei. Em execução
dos tratados internacionais e sua incorporação à ordem jurídica interna, decorrente da vontade do Congresso. Entretanto, cabe ao presidente da República, que dispõe de competência para celebrar esses atos de direito internacional, promulgá-las mediante decreto, tá bom? Vamos entender aqui essa questão, que você olha a primeira vez e fala, nossa senhora, professor, que coisa doida. Falando de tratado internacional incorporado dentro do nosso ordenamento jurídico. 2 pontos aqui eu preciso ressaltar para você. Primeiro ponto. Peraí, antes de explicar isso aqui, eu vou só avançar, que vai fazer mais sentido eu te explicar as fases que um tratado internacional é internacionalizado, ou seja, como o tratado vai ingressar dentro do nosso ordenamento jurídico, tá bom? Isso aqui é aula de direito internacional, tá bom? Vou te trazer linhas gerais aqui por causa da nossa live. Mas vamos lá, olha que interessante aqui, ó. O primeiro momento é a negociação do tratado. O Brasil, mais outro país ou organismos internacionais, eles vão pactuar um tratado internacional, vão discutir, vão deliberar. Depois que teve toda essa discussão, o que vai acontecer? Vamos passar para uma fase de assinatura, onde o Brasil ou seu representante, o chamado plenipotenciário, tá bom? Ele vai assinar, a assinatura aqui é literal, tá bom? A assinatura desse tratado. Depois que foi assinado, o chefe do executivo, o presidente, ele vai levar isso ao parlamento, Nesse momento que se leva ao parlamento, o parlamento vai fazer aquilo que nós chamamos de referendo. O parlamento vai confirmar. Neste momento surge para nós o artigo 49. Vamos lá. É competência exclusiva do Congresso, inciso 1, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Então, quem vai fazer a retificação disso é o nosso Congresso, tá bom? Ele fazer a retificação, não, fazer o referendo é o Congresso. Então, o Congresso aqui, ele vai concordar com esse tratado. Beleza? Depois disso, o parlamento vai mandar o tratado para o chefe do executivo, para o presidente, que vai fazer o encaminhamento desse tratado para o local onde permite, onde é possível o seu depósito, e quando ele entrega esse tratado devidamente assinado, com autorização do parlamento, existe a ratificação, tá bom? A ratificação é o Brasil concordando com o tratado e falando, internamente, tá tudo certo, beleza? Depois disso que o presidente fez a ratificação, ou o plenipotenciário, seu representante, vai ocorrer a promulgação do tratado e ato contínuo a sua publicação, tá bom? Isso é atribuição do presidente. Artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos ao referendo do Congresso. Por isso nós usamos a expressão referendo, tá bom? Então, o presidente tem essa atribuição também de fazer promulgar e iniciar os efeitos do nosso tratado. Lindo, maravilhoso isso aqui, mas isso ainda não trata 100% das questões. Vamos entrar aqui num ponto massa, num ponto top aí da nossa aula, que é o artigo 5º, parágrafo 3º. Toma muito cuidado, tá bom? Com esse artigo 5º, parágrafo 3º, que ele sempre aparece nos exames da CESP. Vamos lá, acompanha comigo. Por que ele sempre aparece? Porque olha aqui o que ele fala, ó. Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Não é direito dos humanos, tá? Pelo amor de Deus, é direitos humanos. Toma cuidado com isso. Vamos lá. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais, tá bom? Então vamos lá, vamos entender isso aqui, ó. Olha que top isso. Forem aprovados em cada casa do Congresso. Cada casa do Congresso nós temos 2 casas, tá bom? Depois, por 2 turnos. Então, 2 turnos. Depois, por 3/5 dos votos. Então, 3/5. Então, 2 casas, 2 turnos por 3/5, beleza? Agora, olha que legal que eu vou falar para você. Essa regra, 2 casas, 2 turnos por 3/5, além de ser a forma pela qual nós vamos aprovar um tratado internacional sobre direitos humanos,
também é a forma que será aprovada uma emenda constitucional. Então, se nós estivermos falando das emendas ou dos tratados internacionais versando sobre direitos humanos, eles vão falar na mesmo quórum. 2 casas, 2 turnos por 3/5 dos seus respectivos membros, beleza? Agora perceba, esse tratado internacional que for aprovado por 2 casas, por 2 casas, 2 turnos e 3/5 dos seus membros, eles serão, volta para a lousa aí, o Cauê vai mudar para nós, repare, eu vou grifar aqui de amarelo, dá uma olhadinha, serão equivalentes às emendas constitucionais. Serão equivalentes às emendas constitucionais. Becana, arrebenta com isso aqui. Vamos lá, só vou voltar aqui, eu preciso achar um slide, eu vou usar só o cantinho dessa lousa, tá? Para te montar e de forma linda, perfeita aqui, tá bom? A nossa pirâmide Kelsen. Nossa, isso aqui tá zoado. Vocês que têm aí concurso de física devem estar xingando o professor. Professor, isso não é uma pirâmide em lugar nenhum. Pronto, ficou menos pior, tá bom? Vamos lá. O topo, o que nós temos aqui? Constituição Federal, mais as emendas constitucionais, mais os tratados internacionais de direitos humanos, sendo que esses tratados têm que ser aprovados em 2 casas, 2 turnos, 2 turnos por 3/5 dos seus membros, tá bom? Aqui no meio, nós vamos ter as nossas leis ordinárias, na verdade, leis infraconstitucionais, que são as leis ordinárias, leis complementares e outros tipos de leis, tá bom? E na base nós temos os chamados atos normativos infralegais, como por exemplo os decretos, instruções normativas e outros atos, tá bom? Agora só uma dica para você, ó. Se o tratado que for de direitos humanos não for aprovado, então vamos lá, o tratado que for aprovado no Congresso, que trata de direitos humanos, mas não seguir 2 casas, 2 turnos por 3/5, ele não terá o status de emenda constitucional, tá bom? Ele não terá o status de emenda constitucional, guarde isso. 2 casas, 2 turnos por 3/5, status de emenda constitucional. Agora vamos lá, vamos prosseguir aí nesse estudo. Pegadinha de prova. Pacto de São José da Costa Rica. Pacto de São José da Costa Rica. Tem status ou equivalência à norma constitucional? Aí vem o taradão de saída, professor, Pacto de São José da Costa Rica fala direitos humanos, tem status de emenda constitucional. Puta, tá errado, não é isso. Toma cuidado, tá bom? Vamos mostrar para você, ó. O Pacto de São José da Costa Rica tá aqui, ó. Pacto de São José da Costa Rica, tá de azul. Por que o pacto está ali? O pacto, perceba, ele produziu efeitos no Brasil, quando ele foi promulgado, quando ele foi publicado no Brasil, ele foi publicado muito antes desta redação que nós estamos vendo. Olha o detalhe, que ano passou a ter essa redação do artigo 5º, parágrafo 3º? Em 2004, o Pacto de São José da década de 90. Então perceba, quando o Pacto de São José da Costa Rica passou a produzir efeitos dentro do nosso ordenamento jurídico, ele não existia essa ideia de equivalência à emenda constitucional, tá bom? Belezinha? Então, nossa resposta a essa questão é certa. Vamos ver aqui, ó. A execução dos tratados internacionais e sua incorporação à ordem jurídica interna decorre da vontade do Congresso. Tá certo, o Congresso tem que fazer o referendo. Entretanto, cabe ao presidente da República, que dispõe de competência para celebrar esses atos de direito internacional, promulgá-la mediante decreto. Perfeito. O presidente, na verdade, o Congresso, ele expede sua vontade pelo decreto legislativo, tá bom? E o presidente o faz pelo decreto do presidente ou decreto do executivo. Beleza? Tranquilão? Então vamos lá. Essa daqui foi a nossa última questão. O professor optou por trabalhar um número menor de questões, tá bom? Mas trabalhar questões um pouco mais complexas, questões um pouco mais elaboradas aí, para aguçar um pouquinho aí a sua inteligência. Agradeço aí a participação de vocês, o professor está vendo aqui o nosso chat, tá bom?
Agradeço aí a participação de vocês aqui. Fiquei muito feliz aí em ter com vocês aqui, nesse horário aqui, às 4h42, direto dos estúdios do Nova Concurso aqui na Avenida Paulista, tá bom? Na verdade é uma travessa da Paulista, mas estamos aqui a um quarteirão da Paulista, beleza? Obrigado pela participação, curtiu a aula do professor aí, deixa like, compartilhe o conteúdo aí, passa esse conteúdo para os amigos aí para estudarem junto. Não fique triste porque a prova foi adiada. Pensa que é um período maior, é um prazo maior para você estudar, não desanime, continue estudando aí, porque, você passar na PRF é um sonho, você vai transformar a sua vida e a vida dos seus familiares, aqueles que são os próximos, mais próximos, tá bom? Belezinha? Curtiu também aí, deixa o like, compartilhe o material, siga o Nova Concursos aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, quiser seguir também o professor, tá bom? O professor tem um canal também no YouTube, é Irineu Ruiz, o Instagram do professor também é Irineu Ruiz e o Facebook também é Irineu Ruiz, tá bom? Belezinha? Forte abraço para você, até o próximo encontro. Tchau, tchau!